Olha aí, mais um vídeo, mais um comparativo e desta vez eu não vou falar de SUV, prometo. Vou falar de carro compacto, que é o que a gente tem dinheiro para comprar ultimamente, né? Pois é, vou falar aqui ó, da novidade do momento, novidade do ano, o Honda City Hatchback, modelo inédito aqui no Brasil e que chega aqui ó, a gente está com a configuração de entrada dele, a XL. Ele vai enfrentar nada mais, nada menos que o líder do mercado, o Hyundai HB20, também no modelo 2022, na configuração topo de gama, a Platinum Plus. E aí, qual dos dois oferece mais pelo seu dinheiro? Qual dos dois te dá mais conforto, mais tecnologia? Qual dos dois anda melhor? Bora ver esse comparativo então. Olha, é histórico, durante muito tempo já, e pode pôr aí 30 anos mais ou menos, o segmento de carros compactos é líder absoluto no Brasil, porque é o segmento que cabe no bolso, né, que a gente consegue pagar, embora hoje carro compacto esteja custando quase 100 mil reais. E nos últimos anos o líder desse segmento foi absoluto, imbatível, o Chevrolet Onix, que consegue unir ali no pacote arrojo, um bom espaço interno e muito equipamento. Só que a pandemia pegou o Onix, a Chevrolet não conseguiu mais fabricar o carro, e com isso quem se deu bem ó, foi esse cara aqui, o Hyundai HB20, porque bom mesmo é quem te valoriza, né? Você vai lá na loja e o carro existe. Você bota o dinheiro e o carro vai para sua garagem. E é isso que acontece com o HB20. A segunda geração foi lançada em 2019 aqui no Brasil e de cara foi muito criticada pelo visual. Você sabe, né? O visual de peixe, o visual de bagre, principalmente por conta desta boca aqui. Só que como o carro existe no mercado, você consegue comprar, de uma hora para outra o jogo virou. O carro ficou bonito, porque é ele que você consegue levar para casa. E tá vendendo bastante, viu? Líder em 2021 e líder agora em 2022 também. E é claro também que a Hyundai, ciente das críticas, não deixou barato, né? Nesse modelo aqui, que já é o 2022, a gente vê algumas alterações pequenininhas, mais importantes. Grade frontal agora está mais bonita, mais destacada, preto brilhante com cromado, dependendo da configuração que você tem. Você tem essa barra aqui, essa saliência do para-choque, ela também está um pouquinho mais vistosa. E claro, né, a gente tem os faróis totalmente de LED nessa configuração de topo, tanto para as luzes diurna quanto para a iluminação aqui. E automático também. A gente tem ainda um excesso de cromados aqui, algumas pessoas gostam, outras não, mas eles estão presentes aqui e também no interior. E aqui na traseira, a traseira não tem jeito não. A Hyundai até mexeu aqui no arranjo interno da lanterna, mas o carro continua esquisito com aquele aspecto de bumbum caído mesmo, né? E é até meio esquisito fazer esse comparativo, mas não tem jeito, não fui eu que fiz o carro. A gente tem aqui o Honda City, que tem uma das traseiras mais legais do mercado. Ela é bem arrojada, você vê, e tem um misto aí realmente entre estilo e classe, né? Um carro classudo, mas também esportivo. O corte aqui na medida, a gente lembra modelos alemães aqui, lembra de Audi, lembra de BMW, e realmente ele tem uma horizontalidade muito bem marcada, e isso dá, né, um porte legal para o carro. A gente continua aqui pela lateral dele, e a Honda acertou mais uma vez. Enquanto a gente tem rodas menores na categoria toda, mais ou menos 15 polegadas, aqui a gente tem um modelo de 16 polegadas. Ela nem difere muito do mercado, é biton como outra ação também, mas esse fato de deixar a roda um pouquinho maior já dá toda a diferença. E eu até acho que podiam ter sido mais ousados. Claro que aí é pedir demais de marcas japonesas, mas de repente podia ter um aro 17 aqui, né? A gente vê que ainda sobra um pouquinho de espaço, mas só de aumentar essa medida em pelo menos 1 polegada já ficou bem legal. E a gente vem para a dianteira, e a dianteira, como eu já falei, é um tanto polêmica. É a dianteira do Accord, né? Lembra bastante, claro, no tamanho P. E aqui para o hatchback, né? A gente acaba ficando com essa área aqui, essa testa, por assim dizer, um tanto grande demais. Na versão XL, que é essa aqui, a gente não tem o farol Full LED não. A gente tem só as luzes diurnas. Os faróis são halógenos, assim como as luzes de neblina. Mas ainda assim é um carro que com certeza se destaca bastante na rua, e não só por ser novidade não, é porque é um pacote bem interessante de estilo mesmo. Hora de falar de tamanho. E para você, tamanho é documento? Tamanho importa? Porque no caso do HB20 esse é um ponto fraco. Apesar de nova, né, foi construída ali em 2019, essa nova geração com a plataforma acaba tendo mais ou menos o mesmo tamanho do HB20 anterior. E os carros de antigamente, né, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eram menores. Com isso, o HB20 é o menorzinho dos rivais, ali falando de Onix, falando de Polo também. E nesse caso a gente sabe que de ponta a ponta aqui são menos de 4 metros de comprimento, com entre-eixos, né, o espaço que dá
a habitabilidade lá dentro para você, né, você colocar mais ou menos pessoas, é curtinho também, são 2,53 m, então com isso ele fica acanhado perto dos rivais todos. Agora o grande lance dele é que o porta-malas até que é interessante, e aqui dentro, ó, a gente tem 300 litros, não é o maior porta-malas do mundo, mas para a categoria, principalmente para o tamanho do HB20 mesmo, é um porta-malas bem interessante, a Hyundai deu um bom peso nesse aspecto aqui no bagageiro. Quanto isso no mundo da Honda, brincadeiras à parte, realmente o City está em outro patamar. Ele vem aí ali com aquele algo mais, aquele toque premium. E com isso são 40 centímetros a mais de carro. São 4,34 m de ponta a ponta. E o entre-eixo aqui é bem generoso, são 2,60 m. Para quem se lembra aí, eram entre-eixos do Corolla de 2 gerações atrás. Ou seja, em algum tempo já foi entre-eixos, já foi espaço interno de carro médio. Hoje num carro compacto. E com essas linhas e essas proporções, ele acaba sendo mais alto e também mais largo que a turma do HB20. São 3 centímetros a mais em cada uma dessas dimensões. Agora, com tudo isso, ele ganha, obviamente, mais espaço lá dentro para até 5 adultos com conforto, só que parece que a Honda esqueceu de alguma coisa. Apesar de ser um carro grande, o porta-malas é bem acanhado, são só 268 litros. Eu coloquei 2 mochilas aqui, uma de adulto grande e uma de criança pequena, e você percebe que sobrou espaço aqui, ó, só para mais uma mala grande. E olhe lá, realmente a Honda esqueceu de alguma coisa aqui. Hora de falar de equipamentos, e aqui a gente tem, ó, um confronto de escolas, a ousadia dos coreanos com um certo conservadorismo dos japoneses. Por partes então, vamos falar aqui do HB20 2022. Sabe aquela coisa de conectividade total com o seu smartphone, de central que rastreia o carro à distância e te dá socorro e também orientações? Pois é, né? Parece que eu tô falando do Onix, mas na verdade o HB20 nessa geração aqui também tem tudo isso desde o começo. E agora ficou mais aprimorado. A gente tem o sistema BlueLink que funciona para celulares Android e também para iPhones. E agora você pode compartilhar sua conta, ou seja, o seu carro com outra pessoa. Se você tiver que emprestar o carro para alguém ou deixar o carro com o manobrista, é só fazer esse compartilhamento. E aí tanto você quanto ele podem acompanhar onde o carro está, em que velocidade ele está e como está sendo usado. Isso é uma função muito interessante para a segurança e que está presente aqui agora também. A Hyundai também deu um tapinha aqui, ó, no painel de instrumentos, que é misto, né? A gente tem o contagiros analógico e as outras informações, velocímetro e as informações do computador de bordo estão nessa telinha digital. Só que parece que não mudou tanto não. Eu olhei aqui, realmente tem uma diferença bem pequena de gráficos e de leitura, mas podia ser mais avançado nisso. Outro ponto que também poderia ter sido modificado aqui para a linha 2022 é o ar-condicionado. Ele é digital, só que ele não é nada automático, é um ar comum. Então você seta aqui a intensidade do jato e se você quer o ar mais frio ou mais quente e só. Já poderia, né, em pleno 2022, ter aqui o sistema com a temperatura correta. Agora, a conexão toda, como eu já falei, é bem interessante, né? Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, você pode soltar isso aqui, deixar o fio só para carregar o seu celular mesmo, né? Porque ele se conecta aqui com um rádio totalmente Wi-Fi. E além disso, a Hyundai deu outro tapinha aqui nessa parte de painéis. A gente tem esse painel bem escuro aqui, o marrom, né, que chama atenção nessa configuração mais cara, e eles mudaram um pouquinho também dos apliques aqui. Ainda assim, eu acho que podia ser um pouquinho mais, sabe, aquele refinamento, aquele cuidado final, podia estar um pouquinho mais presente aqui. Mas é um carro bem interessante, considerando que ele custa até 108 mil reais. Agora aqui a borda da cabine do Honda City Hatchback. E lembra que eu comecei falando lá no HB20 de conectividade, conexão com o smartphone? Esquece tudo isso aqui, as coisas realmente são mais conservadoras. Mas não são piores não, saca só. A gente não tem nada aqui praticamente de plástico suave, só uma faixinha aqui, ó. Tanto nesse painel central, quanto aqui, ó, no apoio de braço da porta. Mas você percebe que nisso aqui, pelas costuras, pelo pesponto e mesmo no cuidado dos plásticos duros aqui, ó, são realmente rígidos, mas a textura é muito legal. Você já percebe de novo um patamar superior aqui. E eu falei, né, do arejo da cabine, de como ele tem mais espaço, e você percebe isso também no arranjo aqui dos painéis todos. Ele te dá aquela sensação de que você está num ambiente realmente mais espaçoso até do que ele é. Ele já é bem espaçoso, tem aqui um bom espaço interno, mas ele te passa uma sensação de que é ainda maior. E aí você vai vendo nos detalhes como a coisa fica interessante. O painel de instrumentos aqui, assim como no HB20, ele é misto. Tem uma parte digital e uma parte analógica, só que a parte digital, onde está o contagiros e o computador de bordo, é de alta definição e toda coloridona. Então é tudo muito fácil de ler e tudo muito bem pontuado, bastante informação mesmo. Já o velocímetro é analógico, e só essa escolha do que é analógico e o que é digital te mostra aqui como a Honda é preocupada, porque é muito mais fácil você sacar a velocidade aqui na agulha analógica do que lá
no HB20, onde você tem essa escolha digital. São coisas pontuais, talvez você até ache o contrário disso, mas aqui para mim ficou de uma leitura muito agradável. Partida por botão aqui existe também, como eu disse lá no HB20, a tela central também é de 8 polegadas, aqui como lá. Também tem a conexão Android Auto e Apple CarPlay, funciona com e sem fio também, só que aqui essa leitura de tela não é tão boa, nem tão rápida quanto a do HB20. As coisas aqui costumam travar um bom tanto. Agora, um ponto que parece negativo, mas para mim é positivo, é que esse carro aqui nessa configuração XL não traz aquele monte de tecnologias semi-autônomas que a gente tem no City topo de gama. E uma coisa que eu falei, né, que parece ruim, mas é boa, acontece, porque a gente, quando dá a seta aqui, ó, não tem aquela câmera do ponto cego, que mais atrapalha que ajuda. Só de não ter isso aqui, para mim, já fica tudo muito bom. Estamos aqui então em movimento, primeiro com o Hyundai HB20 2022. E se até então o City tinha levado vantagem em estilo, em acabamento e, claro, em espaço interno, agora a gente vai falar de segurança, equipamentos de segurança, e vai ser até polêmico, porque apesar de ser 10 mil reais mais barato, o HB20 entrega muito mais. Realmente é de lavada. A gente vai começar então falando de recursos semi-autônomos na minha mão esquerda aqui, porque dá para ligar tudo super fácil. Então ele tem o controle de faixa, vai medindo a faixa, percebe se você evade a faixa do lado sem dar sinal ou não, faz essa correção também. Controle de estabilidade de tração, habitual já nos carros do mercado. E a gente tem aqui, preciso segurar um pouquinho mais de tempo só, ele tem tanto o alerta quanto o sistema de frenagem autônoma. Então, se eu não freiei o carro a tempo suficiente, né, de evitar uma colisão no carro da frente, ele primeiro me alerta isso, e se eu não reagir em tempo, ele faz aquela frenagem sozinho de segurança. Pontos aí nos requisitos de segurança mesmo aqui para o HB20. Ele tem o piloto automático comum, mesmo nessa versão de topo aqui. Esse é um deslize, acho que já podia ser o ACC aqui. E um detalhe, né? O piloto automático começa só a partir dos 40 km por hora. Então, na situação de ande e para do trânsito, ele não é efetivo também. É mais realmente para você andar em velocidades maiores nas pistas expressas e também em viagens em rodovias, claro. Além disso, o HB20 também tem o monitoramento de pressão de pneus, que é um misto aí de conforto e segurança, é um recurso bem interessante também. E claro, os faróis automáticos, né? Então você não precisa se preocupar em ficar regulando o facho aqui, ele faz isso sozinho de acordo com a luminosidade que tem no ambiente. Mas é claro que por ser menor e mais barato, o HB20 também tem um pouco menos de requinte na sua construção, isso também em termos de segurança. Então a cabine é feita com aços menos reforçados do que o City, e ele também tem só 4 airbags contra 6 do City e também do resto da concorrência. São pequenos deslizes aí, mas no geral é um pacote muito interessante. Em movimento, o que a gente percebe de cara aqui no HB20 é como o câmbio automático de 6 marchas faz um trabalho primoroso aqui. As trocas são muito bem sequenciadas, sem nenhum tranco, super suavezinhas. Isso é muito interessante e dá um ganho enorme aqui, considerando que o carro tem um motor menor. É um motor 1.0, é turbo, tem 120 cavalos, são 6 cavalos a menos do que no City, só que ele tem um torque maior e que chega mais cedo. E isso, junto com o trabalho do câmbio, você percebe, né, que ele é mais ágil nisso aqui, ó, na aceleração, nas saídas do carro e também em retomadas e em ultrapassagens. Juntando esse trabalho de câmbio e de motor, a gente tem uma situação de consumo curiosa. No ambiente urbano, o HB20 faz um consumo um pouco pior do que o Honda City, só que na estrada ele consegue ter números melhores, variando entre 11 km por litro e 14, dependendo se você usar etanol ou gasolina. Com isso a gente tem uma ajuda maior também do tanque de combustível, com um tanque maior aqui no HB20, são 50 litros. Quando chegou nas lojas em fevereiro, o Honda City Hatchback trouxe toda a pompa da Honda, de seu primeiro carro da marca fabricado aqui no Brasil, até o pacote Sensing de tecnologia semi-autônoma. Só que isso é lá na versão Touring, né, que é a versão mais completa e mais cara. Aqui na vida real, na versão XL, a situação é dureza. Tem nada desses recursos semi-autônomos não. Então, nada de frenagem automática, nada de corrigir posição do carro em faixa, nada de frenagem semi-autônoma. A situação aqui é que você só tem o piloto automático tradicional, que assim como o HB20 funciona a partir dos 40 km por hora somente, a gente tem também 6 airbags, tem os recursos
de auxílio em rampa e, claro, controle de tração e de estabilidade. Só que tem uma situação interessante, né? Um carro que é muito bem construído, como eu já falei, e isso você sente aqui no dirigir também. A postura dele é muito interessante, sobretudo em curvas. É um carro que não aderna fácil, não. É um carro muito estável e você tem uma posição de dirigir aqui muito interessante, porque o carro ele é todo reforçado aqui na dianteira, inclusive em subchassis e no conjunto de suspensão. E com isso você tem aqui uma dirigibilidade realmente muito interessante, uma pegada até de esportivo mesmo. Claro, a gente vai tocar no ponto fraco dele aqui, que é o motor, né? O motor aspirado, o motor 1.5 conhecido da Honda, só que no caso aqui ele trocou a injeção indireta por injeção direta de combustível. Na cidade ele vai super bem ali, fazendo entre 9 e 13, passando a 14 e quase 15 km por litro na estrada. A grande questão tá aqui, ó, no câmbio CVT, que simula 7 marchas e que não conversa tão bem com esse motor não. Em alguns momentos você vai perceber que ele fica gritando um bom tanto. E se por um lado ele é bem construído, isso é legal na hora da dirigibilidade, você perceber como o carro faz curva bem, sem tombar, sem adernar tanto, por outro lado é um carro mais pesado também. Pelo fato do carro ser mais pesado, você acaba tendo então aí uma deficiência, entre aspas, aí, principalmente no momento de acelerar, as saídas não são tão rápidas e você vai perceber o motor gritando muito por conta do câmbio CVT, e também na hora de retomadas e ultrapassagens você vai ter que se programar um pouquinho melhor, porque o carro não responde tão rápido assim. E você lembra que eu falei que o porta-malas é pequeno, né? Porque foi uma das soluções que a Honda arrumou para fazer a cabine aqui ser mais espaçosa para pessoas, para caber até 5 adultos. Outra dessas soluções foi no tanque de combustível, é um tanque menor. E veja só que preciosismo da Honda, são 39 litros e meio. E agora vem o X da questão, é hora de falar de valores, claro. E vou começar aqui pelo líder de vendas, o HB20. E como é um carro que a Hyundai usa para atrair muita gente, né? Daquela pessoa que está atrás do primeiro carro, do estudante, para quem procura um carro de trabalho para o dia a dia, ou ainda para quem quer algo premium, o HB20 tem várias versões, 5 versões para ser exato. Então os preços começam em R$ 86.400 e chegam aqui na versão topo de gama Platinum Plus, aqui em São Paulo, em R$ 108.790. Ah, e tem um a mais aqui, tem um adendo, né? A Hyundai cobra até pela cor e cobra até pela cor branca. Só o carro preto sai na faixa. Se você pegar o branco, vai pagar mais R$ 500 e cores metálicas, como essa aqui, ou perolizada, custam mais R$ 1.500. Então é bom ficar atento nisso. Agora, por outro lado, a Hyundai dá um plano de garantia de 5 anos, tá inclusive aqui no vidro escrito isso, e tem também um plano de revisões fixos, ali por volta de 4.000, 4.400, né? Dependendo da revisão, até o fim da vida útil do carro. IPVA e seguro, pelo menos aqui em São Paulo e na faixa média, também ficam nessa faixa aí dos R$ 4.400 até R$ 4.700, mais ou menos. Já no Honda City aqui as coisas são ligeiramente diferentes. Ele cobra não só pelo estilo classudo, mas também esportivo, quanto aqui, ó, na percepção de espaço interno, que realmente é bem maior. E além disso, tem aquela coisinha, aquela impressão de quem tem um carro de uma marca japonesa, que é uma coisa que a gente não pode definir tão facilmente, mas que realmente existe. E com isso, o City acaba sendo, mesmo nessa versão de entrada aqui, R$10.000 mais caro que o HB20, são R$118.000. Por um lado, a marca não cobra extra pela cor. Você pode escolher os tons sólidos, metálicos ou perolizados, tudo isso na faixa, já dentro dos R$118.000 do carro. Só que por outro lado ela tem uma garantia reduzida, são só 3 anos contra os 5 anos do HB20. A faixa ali de revisões, embora seja fixa, também é mais cara. Você vai pagar entre R$6.300 e R$9.000 para fazer a manutenção do carro durante todo o ciclo de vida útil dele. E o seguro e IPVA também são mais altos do que os do HB20. A gente vai botar os valores aí na tela também. Então tudo isso tem que ser levado em consideração se você estiver aqui fazendo a comparação. E para você, o que você acha que é mais importante? Mais arrojo, conectividade, mais segurança? Ou mais estilo, mais espaço interno e essa classe, essa coisa a mais? Lembrando também que o City, como todo Honda, deve perder menos valor ao longo da vida dele. Tem Honda que até valoriza a partir do 2º ano de vida. Isso também deve ser pesado. E levando tudo isso em consideração, a minha escolha é
o HB20, justamente por pontos. Ele custa R$10.000 a menos e com esse valor você já faz toda essa parte de revisão, né, de coisas extra do carro, IPVA no primeiro ano, seguro também. E além disso, dá mais segurança e tem mais conectividade, né? Você pode acompanhar o carro à distância, saber tudo o que acontece com ele, preparar isso tudo no seu smartphone e com isso você tem mais equipamentos por menos. E a gente sempre gosta de ter mais agrado, mais trato com o nosso dinheirinho, né? Então te vejo no próximo vídeo.